Olá pessoal, meu nome é Sérgio Mello, eu sou o presidente do Conselho da AIDA Brasil. Estamos aqui iniciando mais um projeto da instituição, chama-se AIDAcast. E para esse projeto nós decidimos analisar a nova lei de contratos de seguro e resseguro que entrará em vigor em dezembro desse ano no país. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar rapidamente a vocês aqueles que compõem esse primeiro programa pioneiro da AIDA, o AIDAcast. Estamos aqui com a nossa presidente Maria Amélia Saraiva, estamos aqui com o nosso vice-presidente, Dr. Hinaldo Bezerra, estamos aqui também com o nosso diretor acadêmico, Dr. Vitor Benes, e com o Marcelo Barreto, diretor de comunicação. Bom, então eu queria saber de você, Marcelo, na condição de diretor de comunicação, como surgiu a ideia do AIDAcast, esse projeto que certamente vai levar muitas informações preciosas a todos aqueles que operam com direito do seguro. Bom, Sérgio, há muito tempo a AIDA vem produzindo conteúdo virtual, especialmente no período de pandemia ou pós-pandemia. Nós nos habituamos a produzir e consumir esse tipo de produto. Hoje, o projeto da AIDAcast vem, de certa forma, atualizar, trazer novas entregas ao nosso associado num formato mais atualizado e especialmente aproveitando essa janela de oportunidade que nós temos em relação ao novo Marco Legal de Seguros, a própria lei de multas, que também no futuro vamos discutir e muito, né? O papel da AIDA institucional é a discussão acadêmica a partir dos novos instrumentos legais, todo o arcabouço legal que envolve a matéria de direito dos seguros, produzir conteúdo acadêmico, produzir doutrina a respeito do tema. E a ideia, então, do podcast, o AIDAcast, como nós estamos nominando, surge a partir desta demanda do associado e a partir também dessa função, desta nossa missão institucional e estatutária, que é entregar conteúdo aos nossos associados. Em concomitância, surge também a mesma ideia, num diálogo muito profícuo, muito prazeroso, o nosso diretor acadêmico, o Vitor Benes, também passa a integrar esse trabalho, como não poderia deixar de ser, dirigindo de forma precisa o conteúdo desse projeto. Bacana. E aí, Vitor, o que você pode dizer para a gente da diretoria? Primeiro agradecer aqui a presença de vocês todos aqui. É um prazer aqui estar inaugurando esse AIDAcast episódio número 1. Nós vivemos um momento importante do mercado, que é uma lei de seguros. É algo absolutamente novo que equipara quase o mercado. E eu, como diretor acadêmico e responsável pelos grupos, que é a alma da AIDA vive e sobrevive através dos seus grupos, dos seus presidentes, dos seus frequentadores, entendi que esse projeto cabia na minha diretoria, na medida em que abre o espaço para o diálogo, para a reflexão sobre a lei. E o mercado está precisando disso. Não é? A AIDA, como serviço dela, é trazer para o mercado esclarecimentos, informações, soluções para o mercado. Então, o podcast aqui, o AIDAcast, cabe muito bem e eu estou muito feliz e muito honrado de ter conseguido, junto com toda a diretoria, o apoio de toda a diretoria, colocar em prática esse meio aqui de comunicação e eu tenho certeza que os próximos episódios, tratando cada um dos seus grupos da lei, vai trazer, de fato, muita coisa, muito conteúdo importante para o mercado. E lógico que não se esgota na lei, em eventos futuros, outros temas podem ser trazidos, paralelo ou não à lei, mas sempre envolvendo o nosso contrato de seguro. Presidente, eu sei que a preocupação da diretoria sobre essa lei já vem desde muito antes dela ser aprovada, né? E ultimamente a AIDA Brasil se envolveu em vários projetos, inclusive o Congresso. Me parece que uma coisa completa a outra, né? Sem dúvida alguma. Primeiro também eu queria agradecer aí a presença de vocês todos e lembrar novamente que é o esforço de todo mundo que faz acontecer eventos como este. Se não tem o esforço de todo mundo, se a gente não tem diretoria engajada, associados engajados, não se consegue chegar a um objetivo. E quando você concretiza, nossa, é fantástico. Então, vamos lá, é mais um projeto, está acontecendo, é continuidade, né, é esforço de cada um
E eu tenho certeza que todo mundo vai se tornar fã da IDACAST. Eu tenho absoluta certeza, presidente, até porque a Ida Brasil tem a capacidade de, com a quantidade que tem de sócios, centenas de sócios, né, conseguir trazer tantos profissionais estudiosos do direito do seguro para tratá-lo dos seus diversos temas em seus grupos de trabalho. A Ida Brasil está de parabéns. Bom, então iniciando aqui esse nosso debate, especialmente sobre a Lei 15.040, como eu disse, que trata do contrato de seguro e resseguro, eu queria lhe perguntar, presidente, aproveitando que você está com a palavra, como é que você vê ali o dever de informar que vem estabelecido ali nos artigos 45, 46 dessa lei e que cria um marco do ponto de vista jurídico relativamente novo no tratamento desse tema para todo o setor. Como é que você enxerga isso? Eu acho, Sérgio, e todos aí que estão ouvindo, estão nos acompanhando, acho que não é de desconhecimento de quem milita no seguro o quão importante é o dever de informar. No contrato de seguro, em especial, ele que é, vamos dizer assim, um fio condutor para que o contrato de seguro aconteça, mas também o dever de informar, se não, vamos dizer, se ocorrer falhas, enfim, ele acaba gerando questionamentos, judicialização. Então, é um dos pontos, no meu ponto de vista, fundamentais no contrato de seguro. Lógico que a gente também não pode esquecer, advogados que somos, né, de lembrar que esse dever de informar, ele não vamos dizer assim, ele não está presente apenas no contrato de seguro. O dever de informar, ele está presente em todos os contratos, né? E ele é uma regra primeira que está o Código Civil prevê isso, que todos os contratantes têm que agir com ética, com lealdade, para que os contratos realmente se aperfeiçoem e, enfim, realmente não haja problema, que é isso que as partes devem observar em todos os contratos, especialmente no contrato civil. E é isso que eu tenho que recordar, que realmente é o que a gente chama do princípio de boa-fé. O princípio de boa-fé tem que estar sempre presente, é um princípio de todos conhecidos, e acho que a gente vale lembrar sempre assim, o contrato seguro se rege também pelo princípio da boa-fé, norma que não está no capítulo dos seguros no Código Civil, mas ele é um princípio básico e que sedimenta todos os contratos. Só que em função das peculiaridades, né, do contrato seguro, o contrato seguro ele é diferente de outros contratos, né? Ele está sedimentado em regras específicas, em assimetria, e isso desde a formação, a fase pré-contratual, quando tem um interessado que vai buscar um seguro, ou que vai tentar contratar o seguro perante uma seguradora, ele precisa também receber informações igualmente do que ele está contratando, do que ele busca. E para isso, este dever é do pretendente, o interessado que busca ter uma garantia para o seu risco, e o outro lado é a própria seguradora e o dever da seguradora também de dar todas as informações que se precisa para concretizar um contrato de seguro, tá? É uma regra fundamental, parece simples. Só que também quando a gente vai ler o artigo 45, e eu adianto mesmo o 46, que está no capítulo 7º da nova lei, né, que fala que é sobre o contrato de seguro, enfim, ela traz também algumas palavras que provocam dúvidas, provocam até inseguranças, tá? Tem uma palavrinha no artigo 45 que diz assim: deve informar, né, que as partes e terceiros intervenientes devem responder a questionário e devem informar tudo de relevante. O que pode se conhecer? O que é tudo de relevante?
Então, assim, quando eu li esse artigo, me chamou a atenção essa palavra, relevante. Isso esse artigo ele está direcionado ao segurado, ao pretendente a um seguro. Já no artigo 46, caberá à seguradora também trazer todas as informações a esse pretendente. O que é o contrato de seguro, qual a sua base, qual é o custo. Parece simples à primeira vista. Sabe por que parece simples à primeira vista? Porque quando se fala em seguro, todo mundo lembra de um contrato de seguro de automóvel. Seguro de automóvel, seguro, todo mundo lembra de seguro de automóvel. Só que nós também não temos apenas o seguro de automóvel. Nós temos uma complexidade de outros contratos que, ao passar por essas duas artigos, eles realmente vão requerer das duas partes, tanto do segurado quanto da própria seguradora, uma atenção especial. Sabe, nós temos aí grandes riscos de engenharia, mesmo seguro de vida, que aparentemente pode ser um seguro simples, né, que se compra. Nós temos também um outro aspecto que eu também entendo que acaba tendo importância, o representante do segurado. Nem sempre é o segurado que vai contratar um seguro. De repente ele tem o corretor, ele tem um representante. Veja, se a gente para pensar, é uma complexidade. E às vezes, uma simples esquecimento, ou se a seguradora efetivamente não dá esses esclarecimentos, um contrato realmente pode esbarrar em vícios, em infortúnios, e a imagem do seguro também, como é que fica? Então, acho que todos nós devemos realmente dar atenção a esses dois artigos que parecem muito singelos à primeira vista, mas eles carregam uma grande importância para se formalizar um contrato de seguro. Eu até complementando, Maria Amélia, me fez lembrar aqui as suas palavras, um pouco da análise econômica do direito, de algo que chama simetria informacional, que seria uma externalidade negativa, né? E o contrato de seguro, ele é assimétrico de maneira informacional por natureza. Primeiro, na fase pré-contratual, a seguradora ela está numa situação deficiente em relação ao proponente do risco, porque não há quem conheça melhor o risco do que o pretendente ao segurado. Então a seguradora detém muito menos informações do que aquele que pretende lançar sobre ela o risco a ser objeto de uma pólice. Então me parece aqui que a lei, sendo mais prático, visa fazer com que o segurador indique ao proponente o que ela quer que ele responda, o que ela entende como relevante de informação para ela fazer a subscrição daquele risco. E por outro lado, normalmente há uma simetria informacional inversa quando a seguradora estrutura o produto dela e põe no mercado. Então cumpriria ela informar ao consumidor, no caso de um seguro mais massificado, mas de qualquer maneira ao segurado em si, o objeto principal daquele contrato, as principais coberturas, as principais exclusões, para que ele tenha de fato a dimensão que está contratando algo que faça sentido para ele. Então, dentro dessa falha de mercado, que a gente chama na análise econômica do direito, há um dever recíproco aqui de informação muito importante para que esse contrato se aperfeiçoe de uma maneira muito equilibrada e tende, na medida do possível, a diminuir o litígio futuro. Eu tenho uma visão um pouco nesse sentido em relação a esses dois artigos. Muito bem, Vitor. Eu ouvindo vocês, eu lembro que nós tivemos, do ponto de vista legislativo, ao longo do tempo, o Código do Consumidor, trazendo esse princípio de dever de informar, depois o novo Código Civil, que a gente chama de novo, mas que de novo já não tem mais nada, mas que reforçou esse princípio. E o que eu noto é que o legislador traz agora uma preocupação que é uma via de mão dupla. É um dever de informar, muito bem observado pelo Vitor, levando em consideração, se é que a gente pode dizer, uma total ausência de condições de conhecimento por parte do segurador e do ressegurador em relação ao risco, porque ninguém melhor do que o próprio segurado para conhecê-lo, mas também, de outra ponta, a relação com os produtos e coberturas. Então, me parece muito interessante essa leitura, e nós vamos, obviamente, ter que aguardar as interpretações no âmbito doutrinário, jurisprudencial, mas é um princípio hoje muito precioso
estabelecido aí na nossa lei de contratos de seguros, né? Sérgio, assim, eu não tenho dúvida que o dever de informação sempre foi um ponto extremamente importante para a existência do contrato de seguro, né? Sem a informação precisa, dificilmente você tem um contrato de seguro justo ou ajustado ou ajustável, né? Mas é importante a gente destacar que essa lei ela tem viés consumerista, né? Todos nós sabemos disso. O viés dela é inicialmente consumerista. Mas, por outro lado, ela traz, quando ela impõe obrigação ao segurador, ela traz o segurador para o jogo. Então, o que eu vejo da legislação é que ela deixa, assim, ela tenta aproximar segurado e segurador da melhor forma possível. Talvez olhando para o passado, para evitar os conflitos, né, que existiram no passado, originários de um distanciamento do segurado com o segurador, às vezes com o interveniente ali no meio, até mesmo o corretor de seguros, que é chamado agora de interveniente aqui de acordo com a nova lei, que o artigo 45 ele traz sim obrigações para esse interveniente, que pode ser o corretor, como pode ser também o agente do segurador. Então, a visão que eu tenho dessa legislação, a respeito de críticas que foram feitas a ela, de ajustes que foram feitos, mas esse momento está totalmente superado, é o momento da gente olhar para a legislação, buscar a melhor interpretação e encontrar nela o que de bom tem, né? E o que eu vejo de bom na legislação é que me parece que ela deixa a relação um pouco mais transparente e obriga o segurador a se aproximar cada vez mais do seu segurado, através nesse tópico aqui que a gente está discutindo de dever de informação, através do questionário, né? O questionário vai ter que ser muito mais bem detalhado, obriga o segurador a ter uma transparência maior em relação ao risco que está sendo assumido por ele e, ao mesmo tempo, impõe ao segurado, sem dúvida nenhuma, deixar mais claro ao segurado a obrigação que ele tem de informar tudo que ele sabe a respeito, né? Me parece que é um ponto positivo dessa legislação, essa aproximação entre segurado e segurador, por meio de seus intervenientes também. Porque, como a Maria Amélia bem destacou, o 45, ele impõe a obrigação às partes e terceiros intervenientes, né? E aí os terceiros intervenientes eles estão definidos ali no artigo 37, 38 e 39. E a gente não pode fechar os olhos também para o parágrafo único do artigo 41, que impõe aí ao corretor a forma de representação do segurado, né? Então me parece que esses intervenientes precisam olhar com mais carinho, com mais atenção para a legislação. A gente fala muito que é uma lei de seguros, então parece que é uma lei de segurado e segurador. Não é, né? Nós temos intervenientes que precisam prestar muita atenção nas obrigações que elas são postas aqui. Sim, pois não. Eu até acrescento Inaldo, o que você falou, né, dos desdobramentos disso, né, porque realmente o dever de informar ele não para aí. E o que pode trazer de consequências na ocorrência do sinistro, né? Que aí tem que, na verdade, regredir. Vamos ver lá atrás como está esse questionário. Uma falha no dever de informação é terrível para o mercado, para o sinistro, para a regulação do sinistro. Regulação, né? Pagamento, né? E consequências, né? E quando a gente fala no contrato que não a grande maioria dos consumidores não conseguem alcançar o que realmente, como que é estruturado o contrato de seguro para se pagar a indenização. Não se chega a essa informação ao consumidor. Quantos consumidores não fazem ideia, né, do que tem de cálculos por trás de um contrato de seguro, por que se chegou àquele custo, né, do prêmio, né? Então, assim, eu entendo que realmente é um ponto, assim, crucial. Sensível, do informal. Eu até, vamos dizer assim, eu daria assim como adjetivo assim, a informação para ambas as partes aqui é um ponto crucial, né? Sem dúvida. Eu acho que é tão crucial que vocês elegeram muito bem esse tema para a gente começar o debate sobre a lei, que tem inúmeros tantos outros temas, né? Claro, Marcelo. Me permita, Sérgio, apenas linkando com as falas dos colegas, né? Especialmente com uma ferramenta que nos é comum, né, Vitor, que é a análise econômica do direito. O dever de informação, ele é lido pela doutrina como um desdobramento do princípio da boa-fé. Isso. Né? Do princípio da boa-fé. E o princípio da boa-fé, a partir da análise econômica do direito,
se faz a leitura de um instrumento de viabilização do contrato de seguros, né? Ele diminui custos de transação a partir, né, desta ideia de boa crença, de comportamentos, de estándares positivos de comportamento, tanto da seguradora quanto do segurado, em relação à formação desse contrato. Maria Amélia chama atenção também aqui, e me parece que é um problema que vai circundar muitas vezes aqui o nosso debate, é a existência de alguns termos equívocos da lei, né? A questão do termo relevante aqui, no artigo 45, 46, lá também no agravamento de risco, nós vamos enfrentar esse debate também. Então, a aplicação do princípio da boa-fé será fundamental para diminuir esses custos de transação. Será uma grande oportunidade também para revisitarmos alguns temas que, né, no meu sentido, acredito que também seja a opinião dos colegas, em relação a temas nervosos na jurisprudência, riscos de engenharia, a questão, muitas vezes, né, da jurisprudência enfrentando o tema da inspeção prévia, a obrigação do seguradora em inspecionar previamente a obra. Não. Né? Isso é uma faculdade da seguradora fazer a inspeção prévia. Ela tem, né, o dever de perguntar aquilo que lhe interessa e o segurado tem a obrigação de responder as perguntas de forma adequada, dando condições de a seguradora mensurar o risco de forma adequada. Mas ela não tem obrigação de ir ao local. Aquelas informações, em princípio, aplicando-se o princípio da boa-fé, servem justamente para diminuir custos de transação e tornar o produto mais acessível, ao fim e ao cabo, ao segurado e à massa mutual. Bom, gente, seguindo aqui, eu acho que os temas são tão impactantes, né, que despertam um raciocínio absolutamente amplo. Mas seguindo um pouquinho o que a gente definiu aqui, eu queria ouvir um pouco do Vitor, aquela questão do prazo na regulação de sinistro para o segurador se manifestar e a decorrência dessa não manifestação, o decaimento desse direito previsto lá no artigo 86 dessa nova lei de contratos de seguros. Como é que você vê isso, Vitor? Sérgio, esse é um tema, a gente está falando de tema sensível, tema espinhoso, talvez esse seja um dos precedentes. Porque nós estamos falando, o artigo fala que a seguradora tem um prazo de 30 dias para regular o sinistro. Logicamente tem aquelas questões que falam da possibilidade de suspensão, mas ao fim e ao cabo os 30 dias sob pena de decair do direito. Então, quando fala em decair do direito, a gente está falando de uma terminologia jurídica, que é a decadência, que principalmente no âmbito civil talvez seja a pena maior do direito civil, porque é o esvaziamento do direito. Então, se não for a maior, é uma das maiores penas que a legislação civil pode dar a alguém. E aí eu faço uma reflexão, e aqui eu quero deixar bem claro que é só uma reflexão inicial, é algo que demanda estudar, porque eu tenho dúvidas sobre a natureza decadencial desse prazo. E tem algumas razões para pensar isso. Quando ocorre o sinistro, nascem alguns deveres. Primeiro, os deveres do segurado. Segundo a lei, de avisar a seguradora prontamente da ocorrência do evento. Também cumpre a ele como dever proteger o local do risco, proteger os elementos do risco para que a seguradora possa fazer a avaliação daquilo. É dever também dele observar as orientações da seguradora em relação ao sinistro. É dever do segurado encaminhar para a seguradora os documentos por ela exigidos e necessários, as informações para que ela possa regular o sinistro. Então, nascem deveres ao segurado. A partir daí, me parece que nasce um outro dever, um dever acessório da seguradora, que é um dever de regular o sinistro, de apurar aquele sinistro e verificar se aquele sinistro se amolda ou não às coberturas contratadas. E, se positivo, quantificar o prejuízo e realizar o pagamento da indenização. Então, ao final desse processo de regulação de sinistro, não me parece que a seguradora tenha o direito de recusar o sinistro. A seguradora tem o dever de responder ao segurado. Seja oferecendo a cobertura, seja negando a cobertura, ou seja dando uma cobertura eventualmente parcial. Então não vejo como um direito, eu vejo como um dever recíproco, o segurado e a seguradora. Se eu analisar por essa perspectiva, o dever não é objeto de decadência. Então haveria uma instituição na lei de uma terminologia técnica de maneira inadequada. Esse é a primeira coisa que eu imagino. O segundo ponto que me traz fortalecer esse argumento é de que o projeto de lei da nova lei de seguros, nasceu lá em 2004, no PL 3555, na justificativa, a justificativa se dá, dentre outras, que o Brasil precisaria ter uma lei própria
até para se aproximar dos países mais desenvolvidos que já tinham leis próprias e que mostravam um mercado mais pujante que o nosso. Se nós olharmos as legislações estrangeiras, as principais, não há nenhuma disposição idêntica a essa, que sugira que a seguradora não possa negar uma cobertura porque, eventualmente, passou um prazo peremptório de regulação de sinistro. Não conheço. A única legislação que se aproxima disso é a legislação argentina, que tem muita influência nessa lei. E lá na legislação argentina, ele diz no artigo 56 que se a seguradora não regular o sinistro no prazo de 30 dias, considera-se aceita a cobertura. Essa é a expressão que a lei argentina usa. E aí vem a doutrina e a jurisprudência argentina e diz o seguinte, que esse considera-se aceita a cobertura é uma presunção. Então, se a seguradora não cumprir o prazo, presume-se coberto. Mas, como toda presunção, admite prova em contrário. Então, me parece que seja uma leitura um pouco mais razoável para esse dispositivo, embora, na sua redação literal, mas na hermenêutica, o que dizem é que a interpretação literal é a mais pobre de todas, eu tendo a não vestir isso como um prazo decadencial. Se nós olharmos para a prática, isso ganha mais reforço ainda. Basta imaginar um exemplo em que a seguradora regula o sinistro, identifica que foi uma fraude o sinistro não aconteceu, foi uma fraude, e por uma falha operacional, ela eventualmente se manifesta no 32º dia. Se for uma decadência mesmo, então a seguradora estaria obrigado a pagar um sinistro fraudado, um crime? Então o seguro serviria para pagar o crime? Tem um outro valor muito importante no direito civil, que inclusive é matéria de ordem pública, que é o enriquecimento sem causa. Então, em nome de um atraso na resposta, no dever dela de responder por 1 ou 2 dias, justificaria então o enriquecimento sem causa do segurado, do terceiro, quem quer que seja? Então, eu tenho essas reflexões e temo aqui a pensar que eventualmente isso pode ser trabalhado um pouco mais, principalmente no âmbito doutrinário, explorar um pouco mais profundamente a estudo da decadência e talvez identificar alguma irregularidade. A lei, de maneira geral, toda vez que ela fala em deveres do segurado, ela sempre separa a penalidade do segurado em culpa ou dolo. Quando fala da seguradora, em nenhuma das hipóteses tem alguma variação. Ou é sim ou é não. Ah, não regulou, é decadência. Ah, se você não falou tudo na carta recusa, não pode falar mais. Então não existe, se a lei visou, de certa maneira, isso também está na justificativa, buscar um certo equilíbrio nessa relação, me parece uma disposição desequilibrada. Então eu trago aqui, volto a dizer, apenas como uma reflexão jurídica, não quero convidar nenhum segurador a acreditar 100% nisso agora. Logicamente que diante de uma disposição literal, me parece que a recomendação para os seguradores é tentar ao máximo cumprir esse prazo, criar estrutura para que não chegue essa discussão. Mas se eventualmente chegar, me parece que seja um ponto aí a ser refletido. Pois é, o ponto principal aqui hoje, do ponto de vista pragmático, é que os seguradores têm realmente que se preocupar com uma mudança de postura e de estrutura para atender fortemente essa demanda, já que é um princípio que pode fulminar os seus negócios, sobretudo em médios e grandes riscos, né? Sim, Inaldo, queria fazer uma ponderação. Inaldo, por favor. Eu adoraria que a gente tivesse aqui pelo menos uns 4 ou 5 dias internados para que a gente debatesse esse assunto pessoalmente em relação à questão da decadência, né? Mas o Vitor deixou extremamente claro, né? É uma análise bem arrojada, vamos dizer assim, né? Na minha opinião, uma análise bastante arrojada, porque a lei está posta, né? E eu temo muito pela forma como essa lei será interpretada nos próximos meses, né? Considerando que ela vai entrar em vigor aí a partir de começo de dezembro, primeira quinzena de dezembro de 2025. E a gente também vai chegar no momento de discutir a questão do direito temporal, do que se aplicar ou não, né? Então, eu tenho muito receio, principalmente quando a gente utiliza um exemplo, e aí a gente acaba trabalhando com uma casuística, que seria, por exemplo, bem trazido aqui pelo Vitor, da questão da fraude, o sinistro fraudulento, identificado posteriormente, o segurador teria que efetuar o pagamento. Eu penso que o judiciário, a legislação já nos dá a oportunidade
e outros meios para que a gente evite esse prejuízo ao segurador sem que, eventualmente, a gente tenha que explorar exclusivamente aqui o artigo 86. Mas, sem dúvida nenhuma, só uma reflexão. Eu teria muito cuidado em relação a isso, o Vitor está certo. É algo que deve se olhar, deve se estudar muito, mas é o que a gente mais vai fazer nos próximos meses e anos, debatendo esses artigos e essa interpretação. Eu queria só completar, até na linha do Vitor e do Hinaldo, né, que a gente também passa por uma análise de dolo e culpa. E realmente, nessas circunstâncias, né, de efetivamente enfrentar e caracterizar para o próprio segurador, né, o dolo ou a culpa nessa hipótese, vai ser uma tarefa e pode ter muita judicialização, sabe? Eu já enxergo antecipadamente uma grande Eu não tenho judicialização. não tenho dúvida nenhuma, se me permite, Sérgio. Sim, não tenho claro. dúvida que me parece que é muito claro que a judicialização, ela, num primeiro momento, ela terá um impacto bastante Gritante. É o que me parece. Conversando com os colegas de mercado, parece que todos meio que concordam, até mesmo porque será um momento de ajuste. Quanto será esse momento? Qual o tempo desse momento? A gente ainda não sabe, não consegue definir. Né? Mas veja, você toca num assunto extremamente importante e relevante na minha visão, e me traz aquele ponto que eu estou extremamente preocupado, que é o do interveniente. Desculpa querer voltar de novo a esse assunto do interveniente, mas agora não mais falando de corretores ou até mesmo de agente segurador, mas sim do regulador de sinistro. Veja essa obrigação que é posta aqui para o segurador. Né? A recusa deve ocorrer no prazo de 30 dias. Tá? Mas imagine que um regulador de sinistro, que é autônomo, prestador de serviço, recebe seus honorários lá, esse regulador não cumpre o prazo. Tá? De que seria a obrigação? O segurador poderia aguardar ou impor a responsabilidade ao regulador de sinistro quando o dever ou o direito, aqui, não vamos entrar de novo no debate, né? O dever ou o direito, de recusa seria do segurador, mas aí o segurador diz, não recusei porque o regulador não terminou o relatório. Esse tema é extremamente sensível e perigosíssimo, porque a lei traz penalizações ao regulador de sinistro, ao liquidante, né? Mas não de pagamento do sinistro, né? Como alguns também começaram a interpretar. Absolutamente. A gente está falando, a legislação pelo menos fala, do prejuízo causado pela demora, né? Que é muito diferente do prejuízo de sinistro. Mas, por outro lado, se a recusa não foi feita pelo segurador, em razão de um prazo descumprido pelo regulador, poderia o segurador impor a esse regulador esse prejuízo perigosíssimo. Né? Me parece que sim, mas em regresso, não em face do segurado, né? Porque a lei diz que o regulador age por conta das seguradoras. Mas será que poderia até mesmo em regresso? Porque a obrigação ou o dever ou o direito de recusa é do segurador, não do regulador. E aí vai estar muito... Não seria o segurador obrigado a manter esses controles, esse 30 dias, agora, é ele que tem que controlar. Ronaldo, você veja o seguinte, a cadeia é tão complexa que eu ainda colocaria mais um tempero nessa discussão. E na relação ressecuritária, poderia o ressegurador cobrar em regresso do segurador desidioso que não cumpriu o prazo as perdas e danos decorrentes disso? Perfeito. Então é um tema palpitante. Ou ele perderia diretamente o direito à recuperação? Exato. Poderia, dependendo do tipo de cláusula contratual de resseguro. Perderia. Embora não podemos perder de vista que agora nós temos um capítulo de resseguro que estabelece o uso exatamente dessa norma como uma primeira linha de aplicação e análise das relações e, em segundo lugar, o direito brasileiro e não mais os usos e costumes ou outros princípios mais, né? Então, também aí nas relações de resseguro nós vamos ter muitas alterações, né? Bom, voltando um pouquinho aqui, já vou passar a palavra para você e já querendo fazer uma nova pergunta, porque os temas são tão complexos e tem um aqui que eu queria muito te ouvir, Marcelo, que é a questão intertemporal, a questão de aplicação no tempo dessa norma. Nós temos ali uma previsão do artigo 134 de entrada em vigor da norma. Esse é um assunto palpitante e eu sei que você andou olhando isso aí. O que você pode dizer para a gente? Esse tema, Sérgio, em princípio, ele não deveria ser palpitante, né?
fazendo um trocadilho aqui, uma provocação em relação a algo que, em princípio, seria simples, já que a própria lei, hoje um microsistema, né, a lei inaugura um microsistema, ela não prevê disposições transitórias em relação à sua aplicabilidade no tempo, no espaço, né? Ela, pura e simplesmente, inaugura um novo sistema a partir daquela determinada data. Eu só vou me permitir, um pouquinho antes, dar um passo atrás, porque são temas correlatos, e falar um pouquinho, porque a provocação do Vitor foi muito interessante, especialmente porque vem ao encontro do raciocínio que eu vou desenvolver aqui, que essa é a ideia de sistema, né, que nós precisamos estabelecer diálogos, né, com as diversas fontes. A provocação do Vitor, e pegando o exemplo da legislação argentina, é muito feliz, porque me parece que a interpretação ali construída a partir de fatos concretos, ela traz uma solução sem contrariar, sem se indispor com a literalidade do texto legal, que é a melhor das interpretações sempre. Tá? O que nós observamos aqui, eu acho que me parece que é essa a preocupação do Vitor em relação ao tema anterior, é a questão de uma falha, de uma eventual falha de governo. O que é uma falha de governo? Quando, a partir de instrumentos legais ou infralegais, o Estado, ao invés de prevenir ou corrigir algum mecanismo de mercado, ele acaba criando um embaraço, um problema para o mercado. E aqui, me parece que essa é a preocupação do Vitor, né? Primeiro discute a questão decadencial, a natureza do prazo, a natureza jurídica da questão decadencial, e nós temos aí a possibilidade, né, de acordo com as interpretações possíveis, a criação, a verificação desse fenômeno que é uma falha de governo, o Estado indo mal. E aí eu tenho defendido, e por isso que eu vou fazer o link, né, com a pergunta do Sérgio, a pergunta que me foi, não estou fugindo do tema, o artigo 128 fala, lá ao final, a respeito da possibilidade de o órgão regulador expedir normas, né, regulamentando a matéria, sem contrariar o disposto em lei. Isso nem precisaria ser dito, né, porque os instrumentos infralegais não podem contrariar instrumento superior, instrumento legal. Assim como a lei não pode contrariar, né, a Constituição Federal, isso é posto. Porém, identificadas falhas de governo, me parece que o órgão regulador aí sim pode corrigi-las, sem contrariar o texto legal, mas trazendo alternativas, como essa que foi trazida no caso argentino pela jurisprudência. Mas me parece que o órgão regulador teria legitimidade sim para construir um instrumento regulatório nesse sentido. Então me parece, né, que nós temos um desafio enorme, inclusive uma necessidade enorme de diálogo com o órgão regulador, se utilizando, né, dessa ferramenta que são os instrumentos regulatórios, a partir, né, de uma inteligência que é a prevenção e a correção de falhas de governo a partir do novo texto legal. Então, me parece que nós podemos explorar bastante esse tema. Bem acadêmico, né? Em relação à proposição do Sérgio, como eu disse, em princípio esse tema não traria problemas, né, porque nós não temos disposições transitórias tal qual nós tivemos no Código Civil. No Código Civil nós tínhamos lá disposições transitórias no artigo 2028 seguintes, dizendo, né, regras de prescrição, como elas seriam lidas, porque os prazos de prescrição do Código Civil eram muito extensos e generosos. Os prazos do Código Civil de 2002 diminuíram, e aí, de uma hora para outra, isso traria uma insegurança jurídica tremenda. Então, nós tivemos regras muito bem desenhadas, né, no Código Civil. Extremamente feliz. Não é o caso do microsistema do Marco Legal de Seguros, não é o caso. Então, me parece que nós temos aqui a ideia pura e simples da aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Hoje nem mais existe a discussão, antes havia, né, no nosso tempo, Hinaldo. Estou te trazendo aqui para a minha geração. Obrigado, hein? Né? No nosso tempo, nós tínhamos lá a lei de introdução ao Código Civil. Se discutia, então, se essa lei de introdução ao Código Civil ela seria marco interpretativo para as demais normas. Hoje não existe mais essa dúvida, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, se aplica como critério a qualquer e todo instrumento legal. Como não há, insisto, né, disposições transitórias no marco legal, nós temos, né, a aplicação doravante, a partir da sua vigência, e não é ao acaso que nós temos uma vacatio legis para que o mercado possa se adaptar. Nos bastidores nós comentamos aqui temas interessantes, eu vou trazer aqui o exemplo do Hinaldo, né? A questão, por exemplo, de um contrato feito sob a égide do Código Civil,
com efeitos posteriores à primeira quinzena de dezembro, ou seja, já sob a vigência do novo marco legal. Código Civil, sinistro, nova lei. Em princípio, ok, nós teríamos, né, o contrato recepcionado com alguns efeitos de 6, 8 meses, ainda, né, aceito pelo sistema a partir da ideia de ato jurídico perfeito. Né? O contrato se perfectibilizou na vigência do Código Civil, ele terá efeitos mesmo com o novo marco legal a partir da construção do Código Civil. Porém, e surgindo um sinistro, quais as normas vão regular, né? Quais serão os parâmetros de regulação do sinistro? O Código Civil, seus instrumentos infralegais, ou o novo marco legal e seus eventuais instrumentos infralegais? Me parece que nós já enfrentamos esse tema lá no marco legal de saúde suplementar. Uhum. Nós tivemos, por muito tempo, e ainda temos no Brasil esse fenômeno, planos que foram constituídos antes do marco legal e que ainda são interpretados, que ainda são regulados a partir dos antigos instrumentos legais. Sim. Então, me parece que essa seria a melhor interpretação que nós poderíamos dar nesses casos que vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Vários serão os Não casos. é nenhuma suposição, nenhuma fantasia. Né, A regulação do trazida sinistro, aqui. ocorrido o sinistro, a regulação do sinistro, ela é ato executório do contrato. Sendo o ato executório do contrato, eu aplico a lei vigente no contrato, quando a feitura do contrato. É isso que o mercado precisa defender. A alegação de que para contratos antigos, a partir da vigência da nova lei, se aplicará a nova lei, é um absurdo jurídico. Seria uma que anomalia, tem que né? ser rechaçado de pronto e fortemente. Faz parte do período de transição. Claro, faz parte da claro. acomodação. Até porque as condições do negócio, as condições contratuais e a própria exigência de documentos se fez com base no sistema anterior, Exato. que, por exemplo, não restringia o número de possibilidades de pedir documentos complementares. Porque uma das coisas que discute é a lei restringiu determinados tipos de seguro e valor uma vez só, em outros duas. Antes não havia essa restrição tão forte. Então você constrói o produto dentro da realidade. Então você querer exigir que você faça a regulação com base numa lei nova e você construir o seu produto a partir de uma perspectiva anterior, me parece que gerar uma certa anomalia. Né? Surgirão aqueles que dirão que o sinistro é um novo momento, e como o novo momento foi na nova lei, os prazos devem ser o da nova lei. Eu não tenho dúvida nenhuma. Meio que a Arapuca está montada. Então precisamos prestar muita Pode atenção. trazer prejuízos para as duas partes. Não é só prejuízo para uma parte. Pode trazer prejuízo para duas partes. Porque realmente eu vejo que é uma anomalia. Quer dizer, não dá para entender realmente essa regra. Dá para entender a vontade de aplicar, mas não aceitar. É muito interessante a gente perceber, como disse o Marcelo, que nós não temos disposições transitórias. Interessante do ponto de vista de imaginar o que fazer. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que um negócio jurídico com efeito longo, com uma cauda longa, como é também, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, ele precisa respeitar todos os elementos contratuais estabelecidos em um certo momento, que vão ter efeitos futuros com base exatamente naqueles princípios jurídicos aceitos, especialmente a questão do risco, né? Então, cabe ao segurador, obviamente, e ao legislador reconhecer, e mais ainda ao judiciário, manter uma linha de raciocínio coerente para que dê uma segurança jurídica à sociedade. É, de fato, Reinaldo, a meu ver, um trabalho pesado, mas que acho que todo jurista que está envolvido com o direito seguro precisa se debruçar e começar já a pensar nisso fortemente. Olha, eu queria ainda, acho que a gente ainda pode avançar um pouquinho mais, eu ainda queria ouvir vocês sobre um outro tema, que é a questão dos corretores de seguros, né? Os corretores de seguros, eles têm ali um contexto obrigacional desenhado em alguns dispositivos, mas o artigo 39 dessa lei estabelece isso um pouco mais claro. Reinaldo, eu queria inicialmente ouvir a sua opinião sobre esse tema, porque ele é um tema, como disse você, que vai afetar intervenientes no contrato, né? A gente não está falando só de corretor, a gente está falando de uma série de outros intervenientes, mas é claro que o corretor de seguro é o que vem em primeira mão do ponto de vista de análise jurídica e na nossa cabeça para a gente poder
começar a pensar isso. Então, o que você pensa sobre esse tema? Como é que você está vendo esse artigo 39 e esse contexto obrigacional dos corretores? Vou ser bastante objetivo, Sérgio. Eu estou vendo com bastante preocupação porque eu não consigo, né? Ainda não vi. Na verdade, a palavra correta é eu não vejo preocupação do mercado de corretagem com o alcance desse artigo 39, que está meio que perdido ali na lei. É de extrema preocupação. Os corretores precisam se preocupar muito, precisam se envolver muito na discussão da lei de seguros, porque a aplicabilidade dela, a quantidade de obrigações que vão ao corretor aumentaram consideravelmente. Né? Eu lembro das vezes aqui, os colegas também já ministraram aula lá na Escola de Negócios Seguros, na antiga Funenseg, nas leis de direito de seguro, nas aulas de direito de seguro, a gente começava ensinando sobre partes e sujeitos no contrato. Né? São partes, segurado e segurador, são sujeitos no contrato, segurado, segurador, o corretor, né, e o beneficiário. Basicamente era isso. A lei traz um outro cenário. Né? A lei traz para a interpretação não só os intervenientes, como também os terceiros atingidos pelo contrato de seguro, e que os seguradores precisarão olhar para esse tema também, e eu tenho certeza que em um outro podcast aqui, o AIDAcast, a gente também pode trazer esse tema para a discussão, é extremamente relevante, o alcance dessa lei aos terceiros diretamente atingidos pelo contrato de seguro. Mas saber o que eles estão fazendo dentro das suas instituições de representação, como eles estão estudando e se preparando, porque há uma sinergia na indústria que não pode ser quebrada. Né? A gente nota os seguradores treinando os corretores, os resseguradores se relacionando com os brokers. Há sempre uma preocupação de que tudo isso funcione de uma maneira perene. Né? E o que parece, você observou com muita felicidade, é que provavelmente os corretores não tenham tido ainda a capacidade, ou pelo menos não conseguiram, diante da agitação do seu dia a dia, enxergar esse contexto obrigacional e começar a se preparar para ele. Né? Exatamente. Veja que o artigo 39 ele traz o prazo de 5 dias. Né? Só que esse prazo de 5 dias é o prazo máximo. Né? Porque, na verdade, o prazo deve ser interpretado de acordo com a documentação que ele tem em mãos. Né? E ele é intermediário. Né? E o artigo 39, juntamente com o artigo 41, ele reforça essa posição de intermediário do contrato. Isso traz para o corretor uma obrigação tanto para com o segurador como para com o segurado. Significa dizer responsabilidade civil própria. Né? Não é de um ou de outro, ou para um ou para outro. Né? Então, a recomendação, Sérgio, fica aqui para que os corretores observem com muita cautela o artigo 39, em especial o 39, parágrafo único, e também o 41, parágrafo Ou seja, façam uma mudança de postura, mas também façam um seguro de responsabilidade civil reforçado, né? Com o LMI muito reforçado, porque o problema não vai ser fácil de se resolver, né, Vitor? Eu só queria acrescentar, eu acho, a lei agora está positivando de maneira muito clara essa responsabilidade, embora essa responsabilidade, na minha visão, já existia, e sempre existiu. Ele é o intermediário, está representando ali, está fazendo a intermediação. Se ele tiver algum documento, por exemplo, a seguradora negou uma cobertura e encaminhou para o corretor tem que repassar ao cliente dele. O que me chama a atenção aqui é o prazo. Sim. O que a lei não dava, então ficava meio um pouco no que é razoável. Agora não, agora é um prazo objetivo. Muito curto. Né? É muito curto, e no parágrafo único fala de imediato se houver, inclusive, risco de perecimento do direito. Claro, ele terá que fazer uma análise da documentação que ele tem na mão. E ter esse juízo de valor, claro, da importância daquilo. O que é relevante? O que será relevante? Porque o que leva ao perecimento do direito, você precisa ter um certo conhecimento jurídico. O corretor, só o técnico corretor, muito difícil ele ter conhecimento jurídico profundo a ponto de imaginar que aquele documento pode gerar uma sanção tão grave ao cliente dele que é perecer o próprio direito dele. Né? Então, aí me parece aqui um encargo para o corretor no sentido de criar uma estrutura e um fluxo de trabalho muito mais robusto do que eventualmente ele possa ter hoje. Né? Perecer o direito do cliente dele, segurado, e também decair eventualmente o direito do outro cliente dele, que é o segurador. Né? Agora, essa é uma característica da lei, né? Distribuir, como o Hinaldo já havia sinalizando, responsabilidades. Não aqui também apenas, né, ao corretor que já as tinha, mas que passa a ter novas,
mas também a figura do estipulante, Isso né? que eu O pensei. estipulante traz uma série... Tá com interveniente, exatamente, né? Exatamente. Responde também no polo passivo, né? É possível, né, acioná-lo também, uma série de E possibilidades. os estipulantes nos grandes contratos. Aham. Porque aí você vai ter uma massa de segurados, né, muito grande, e os efeitos disso nessa massa de segurados também. E o que pode acarretar disso para os dois lados, para a seguradora, para os segurados, quer dizer, realmente é uma questão aí que vale a pena ter os alertas todos e se chamar a atenção de todos para isso. E nós estamos aqui fazendo isso. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final do tempo que foi previsto, mas eu tenho absoluta certeza de que a gente conseguiu aqui, com um diálogo bastante coloquial, né, com uma linguagem, eu diria até muito acessível, mostrar a todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho dessa norma, o seu contexto básico, alguns elementos que são muito valiosos, que precisam ter ali uma luz muito pesada por parte dos operadores do mercado, né? Mas também, por outro lado, eu tenho certeza que ficou aqui um espaço ainda maior para a AIDA desenvolver esses debates, certamente com os seus grupos de trabalho, com um número enorme que nós temos de profissionais envolvidos. Tenho certeza que ao longo dos próximos tempos isso vai acontecer e a AIDA vai continuar entregando as soluções jurídicas, vai continuar entregando informações, enfim, que é o seu papel fundamental, né? Mas eu não gostaria de terminar sem antes dar a vocês a palavra final. Então, Reinaldo, começa aqui por você do meu lado direito. O que você tem aí para dizer para a turma e o que você achou do nosso AIDAcast? O AIDAcast é sensacional, né? Aliás, eu sou suspeito para falar tudo que a AIDA realiza, eu me encanto, né? Dos mínimos detalhes aos grandes projetos. Mas de recado eu queria só deixar um alerta, Sérgio. A despeito da gente estar tratando de uma lei, lei não foi feita só para advogado, né? A lei foi feita para a sociedade. E como o Marcelo bem destacou aqui, e a gente também comentou, nós estamos num microsistema. E esse microsistema deve envolver todos os operadores. Todos os operadores precisam ficar muito atentos a essa nova legislação. Perfeito. Vitor? Sérgio, como eu disse no começo, eu estou muito feliz da AIDA, da diretoria, ter conseguido implementar esse projeto. Que esse primeiro episódio, episódio número 1, seja uma espécie de menu degustação e que os grupos possam, acima de tudo, nos próximos episódios, aprofundar o estudo, porque uma lei nova, qualquer que seja ela, demanda estudo, demanda reflexão, demanda discussão, demanda ouvir. A gente às vezes gosta muito de falar, mas pouco de ouvir, para poder a gente chegar ao fim e ao cabo numa melhor interpretação da lei, porque o que todos nós queremos, pelo menos como sociedade, é que a gente tenha um seguro pujante no país, e a exemplo das sociedades mais desenvolvidas. Então, uma sociedade desenvolvida precisa de uma indústria do seguro também desenvolvida. E eu acho que nós estamos, pelo menos, numa pequena fração, contribuindo um pouco com isso nesse nosso encontro com tantos profissionais aqui competentes que nós temos na casa. Sem dúvida. Marcelo? Sérgio, agradecer a oportunidade, né? Agradecer aos colegas, a nossa presidente Maria Amélia por comprar a ideia, ao Victor, né, que também, de fato, né, lidera esse projeto. Nós tivemos a ideia em sinergia comum, mas o roteiro é todo elaborado pelo nosso diretor acadêmico, então parabéns, Victor, pela condução do projeto. E Naldo, nosso vice-presidente, né, sempre apoiando e trazendo aqui conteúdo ao nosso evento. E lembrar aos colegas, né, e a quem nos assiste, que nós estamos aqui no primeiro momento escrevendo a lápis. Né? Gosto dessa expressão do meu orientador lá do mestrado, o Luciano Tim, que diz, né, quando se está diante de um novo marco, nós estamos escrevendo tudo a lápis. Né? E é importante que daqui a alguns anos nós nos assistamos e vejamos, né, façamos esse exercício, né, aquilo que efetivamente as nossas expectativas se perfectibilizaram e aquelas que não foram perfectibilizadas. Vai ser muito curioso, vai ser bastante interessante. E aí, como disse o Vitor, né, temos aí um manancial de conteúdo para que os grupos de estudos da AIDA, que tanto produzem, né, e sempre produziram, vão poder produzir bastante conteúdo para os nossos associados. Presidente, suas palavras finais. Eu me sinto orgulhosa. Né? Eu acho que cada um de nós
pode se sentir um pouquinho orgulhoso do que nós estamos fazendo. E eu vou além, quer dizer, o Vitor também falou uma coisa, no fundo, a gente está fazendo, sabe o quê? Uma função social. Isso aqui também é uma função social, né? E mais que isso, que eu acho que é fantástico, a gente compartilha conhecimento, a gente está compartilhando informações. Para mim, o que tem maior valor é você compartilhar conhecimento, compartilhar informações, e esse é um objetivo da AIDA, e eu agradeço a todos que cada um dá esse trabalho, dá um pouquinho do seu tempo. Eu acho que a gente tem que ter bastante orgulho do que a gente faz. Olha, eu queria dizer a vocês que para mim foi realmente um prazer enorme receber o convite para moderar esse painel, o primeiro painel, o que eu fiz com muita alegria, alegria no coração. E quero dizer a vocês que estão nos assistindo que continuem com a AIDA, vem muito mais por aí. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Tenho certeza que nós vamos produzir muitos programas absolutamente úteis e importantes para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado aos colegas pelo convite e até a próxima. Até.